mundo viaja. E aí, então, nós vamos terminar o nosso encontro hoje, né? E aí eu queria ler, para a gente começar, eu queria ler alguns textos aqui em Apocalipse. Lá em Apocalipse 11, 15, fala o seguinte: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E Apocalipse 22, o último texto. E eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, ó Deus, tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. E nós queremos mesmo, ó Deus, te adorar nesta manhã, nesse dia, te bendizer, nos colocar diante do Senhor, ó Deus, que o Senhor leve nossos pensamentos cativos a ti, que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Deus, e fale aos nossos corações através da tua palavra. Senhor, nós te louvamos por esse livro tão maravilhoso, Apocalipse, porque é assim, ó Deus, que a tua palavra termina, uma palavra cheia de esperança, de alegria e de gozo, ó Deus, na tua presença. Isso é o que nos aguarda, é o que o Senhor preparou para nós, Senhor. E nós queremos te louvar por isso, mas nos ajude, ó Deus, no tempo que nós estamos aqui na terra, nos ajude a viver conforme o teu coração, Senhor. Nós somos fracos, ó Deus, mas tenha misericórdia de nós. Nos ajude a viver como ali Paulo fala em Colossenses, viver com nossos pensamentos no alto, ó Deus, que é onde o Senhor está, onde o Senhor reina. Em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, eu quero abrir aqui, né, para quem quiser falar alguma coisa, ou dar um testemunho, ou falar mesmo sobre isso que a gente está estudando. Eu não posso falar que a gente está terminando de estudar a vida de Jesus, que a gente não termina nunca, né? É uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, que a gente não termina, mas a gente está chegando no final, sabendo que o final é que ele virá e vai reinar. Ele já reina naqueles que são seus aqui na terra, mas um dia ele vem reinar no mundo todo. Então, esse é, vamos dizer assim, o grande final, né, da história, do universo. É esse o grande final. E foi o que o Senhor mostrou para nós em Apocalipse, né? É o que eu falei com as irmãs, é uma carta de amor para a igreja. É o próprio Jesus falando: olha, fica firme, que o tempo está próximo. Então, vou abrir aí, quem quiser falar, tá? Fica à vontade.
Oi, Raquel. Raquel. Deixa eu Eu falar. queria falar o seguinte, foi um ano assim muito bom, de muito aprendizado, né? Muitas coisas lindas nós vimos, né? Que está na Bíblia, aprendemos, estudamos, né? E eu gostaria muito de agradecer a você com a sua paciência, né? Que você se dispõe a fazer isso para a gente. Agradecer também a Elaine, a Joyce, que estão sempre acompanhando também a gente, também estão dispostas, né, a fazer esse tipo de coisa. Então, assim, seria assim, um agradecimento, sabe? Por tudo, porque foram palavras lindas, foram ensinamentos maravilhosos, coisa, porque a gente lê a Bíblia hoje, você interpreta de uma maneira. Se você for ler aquele texto amanhã, é outra interpretação. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente passa pela Bíblia e não enxerga, não vê naquele momento. Então foram momentos assim muito bonitos, muito bom, e eu agradeço muito a vocês, tá? De coração, tá? Amém, Obrigada. gente. Glória a Deus. Você que Privilégio, agradeço. privilégio. Tia, Hum, Raquel, oi. deixa eu fazer só uma observação aqui. A gente sabe que para o Senhor voltar, né, fala que todos terão que ter ouvido sobre o Senhor, não é isso? Enquanto o último salvo, né, como é que fala? O último escolhido, né? Até é ruim falar essa palavra escolhido, né? É, Ele não ouvir do Senhor, né? Jesus não hum, volta, não é isso? E eu já ouvi é, muita gente falando que a igreja não tem que ser missionária, que não é hum, obrigação da gente. E por mais uhum, que a gente mostre versículo, eles rebatem com outras coisas. aham. O que a senhora acha disso? O Elaine, bom, a questão até dessa de toda, porque Jesus falou, né, que o evangelho seria pregado ao mundo todo, né, e aí viria o fim, É, não é o arrebatamento, né, o fim. é. Agora, com relação bom, o irmão Christian falava, eu vou falar assim o que ele falava, né? Porque eu não tenho nem condição de falar nada da minha parte, mas ele falava que quando falava todas as nações, são 70 nações que são consideradas lá em Gênesis, são as 70 nações ali. E pelo que aquelas 70 nações, que a gente sabe que são englobadas as nações hoje do mundo, elas estão incluídas ali, certo? A gente sabe que o evangelho está correndo no mundo todo, principalmente assim, tem algumas tribos, né, lá no lugares que a gente nem sabe onde existe gente, existe sim. Uhum, Eu sei que existe. Mas lá em Romanos fala também que a glória de Deus e as coisas de Deus são manifestadas através da natureza. Então, tem muitas formas de Deus falar também. uhum, Agora, essa questão da igreja missionária, você vê, por exemplo, quando Jesus lá no final, ele fala que toda autoridade, no final de Mateus, toda autoridade me foi dada nos céus e a terra. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a responsabilidade de pregar e de testemunhar. uhum, Porque é o que Paulo fala, como que eles vão saber se eles não ouvirem? Eles uhum, precisam. Então, a responsabilidade pesa sobre os ombros da igreja. Porque a igreja é o pé, a mão, a boca de Jesus aqui na terra. uhum, Então, eu creio, a maneira que eu vejo é o seguinte, que nós precisamos sim pregar o evangelho, é, é a, é a ordem que Jesus uhum, deixou lá em Mateus, é uma ordem, né? Ele fala lá claramente, né? Toda autoridade foi dada a ele, e ele deu essa autoridade para a igreja. Então, para a gente pregar o evangelho. Então, eu não vejo respaldo, eu não sei onde que os irmãos, então, eles acham que a igreja não precisa ser missionária. Agora, eu não sei, talvez você esteja falando missionário de ir para outros lugares do mundo, é isso que você está falando? Não, eu concordo com a senhora, eu tenho esse pensamento também, mas Aham, missionário não é sair daqui do Brasil, por exemplo. aham, Não, que a gente, como cristão, a gente não precisa. Não é é, obrigação da gente falar de Jesus. E eu aham, acho isso não, muito errado, assim, é, meu ponto de vista, né? eu creio que é um ponto de vista, mas eu não acho, bom, é isso que eu penso, porque eu creio que é uma ordem de Jesus muito clara ali em Mateus, não é uma É, ordem
que é mais, por exemplo, essa questão de Apocalipse, a gente interpreta de uma forma, tem mais de 100 interpretações, mas não tem nada assim que a gente pode dizer essa está errada, aquela está certa. É claro que tem umas que não tem jeito, estão erradas mesmo. Mas aquilo que como é que eu vou falar? Aquilo que é importante mesmo, tipo a nossa salvação, a nossa santificação, está muito claro na Bíblia, não tem jeito, você tem outro pensamento sobre aquilo. E eu creio que pregar o evangelho também está muito claro. A gente viu a vida de Paulo toda, foi pregar o evangelho, levar o Senhor Jesus Cristo. Realmente ele foi primeiro para os judeus, assim como Jesus fez, mas os judeus não quiseram, ele foi para os gentios, né? Então, eu creio que isso é uma responsabilidade nossa. Tá, obrigada, tia. Então, vamos abrir então os slides para ver se a gente termina os slides. Oi, Vera, tá boa? Oi, queridas, tudo bem? A paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Aí nós vamos ver se a gente termina, né, esses slides hoje. Isso aí nós falamos. Bom, vamos parar aqui um pouquinho, Elaine, aqui antes, lá em Daniel, isso. Que eu falei de Daniel, acho que eu falei meio rápido, não sei. Então, vou resumir bem rapidinho também de novo. É porque o livro de Apocalipse, ele deve ser estudado junto com o livro de Daniel, porque Deus deu aquelas visões para Daniel com relação à história do mundo, como ia desenvolver a história do mundo. Então, Daniel, naquela época que ele teve esse sonho, ele estava sob o reinado Medo-Persa, que era do rei Ciro ainda, mas era depois de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e o Império Medo-Persa conquistou o mundo, era o segundo reinado. Mas o sonho que Deus deu para Daniel, a visão, vai até o final, porque vocês lembram que ele fala do quarto animal, que era um animal diferente e que ele era um animal terrível, e depois a gente viu a comparação desse animal lá em Apocalipse, falando da besta, né? Que a besta falava como leão, tinha pés como urso, parece, e ele era ajuntor. Então, o que estava falando em Apocalipse é que os reinos do mundo todo se ajuntaram, aglomeraram em volta de um líder, que vai ser o anticristo, que para Deus é uma besta. Por que nós falamos isso? Porque o Nabucodonosor também teve esse mesmo sonho, Deus revelou para ele. Mas para o mundo, os reinados são cabeça de ouro, peito de prata, braço de prata, peito de bronze, são coisas assim, glamurosas, né? Coisas cheias de riquezas, mas para Deus, atrás dessa riqueza, tem pessoas que têm a mente como bestas, quer dizer, que não são como homens, não tem, são maus, eles são egoístas, e nós sabemos disso, não precisa de continuar falando aqui. Então, por isso que lá no sonho de Daniel, na visão de Daniel, o mesmo sonho de Nabucodonosor, mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de um cativo, porque Daniel, ele tinha se levado cativo, né, lá para a Babilônia. E depois, então, ele estava nesse reino Medo-Persa. E aí a gente vê no final que uma pedra é tirada de uma montanha sem a ajuda de mão de homem, e essa pedra destrói, bate nos pés da estátua, que é o final da história da humanidade, que é uma história misturada com ferro e barro, que significa, talvez, né, a gente não sabe, o comunismo, que é o ferro, e o barro significa democracia, porque fala do homem, né, a vontade do homem. Essa pedra, então, tirada sem a ajuda de mão do homem, que é o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo fala que ele é a pedra, por isso que a gente pode basear nisso, ele fala que ele é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, e aí essa pedra, então, bate no final da história humana e esmiuça aquela estátua toda, que é o governo humano aqui na Terra, e essa pedra, então, enche toda a Terra e ela vai reinar na Terra toda. E a gente sabe que isso é o reinado do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso aí. Então, a gente viu que tem várias profecias lá no Antigo Testamento sobre isso, e agora, então, Apocalipse está falando o que vai acontecer na história mesmo. Aí Daniel fala do reino do céu. Lá em Mateus fala muito o reino do céu. E Mateus ele escreveu para os judeus sabiam exatamente o que era o reino dos céus, que era o reino do Messias aqui na Terra. Então, Mateus não é explicado sobre o reino dos céus, porque os judeus já conheciam ali.
e em Daniel. E aí Daniel também tem a visão da glorificação do Senhor, quando o Senhor, os versículos estão todos aí, as irmãs podem depois olhar, se quiserem estudar mais. Quando o Senhor, depois que ele é morto, que ele ressuscita, ele passa 40 dias aparecendo por aqui na terra. Depois, então, ele é assunto ao céu, e os discípulos veem ele até a nuvem, e depois da nuvem eles não veem mais. E Daniel, então, naquela visão, ele vê da nuvem até o trono, quando o Cordeiro chega no trono e recebe toda a glória, que é exatamente o capítulo 5 de Apocalipse. E ali, então, o Cordeiro pode pegar os livros, que ninguém era digno de abrir, esses livros são história do universo, e aquele Cordeiro, então, que é o Senhor Jesus Cristo, ele começa a abrir os selos, porque a terra vai ser julgada. Nós devemos lembrar que o Senhor Deus, ele criou os céus e a terra, e ele colocou o homem para governar essa terra, Adão e Eva. Mas o que aconteceu? Adão e Eva, eles entregaram o domínio dessa terra para o inimigo, com o pecado. Então, o inimigo, ele usurpou essa terra. Então, ele é o príncipe desse mundo. Jesus mesmo falou isso. E aí, Deus, então, o que aconteceu? Quando Jesus veio aqui na Terra, ele veio para restaurar, para resgatar isso. Embora a Terra pertença a Deus por direito, mas porque nós fizemos isso, o Senhor Jesus Cristo teve que vir como homem perfeito. Então, Jesus, ele é Deus homem, homem Deus. Ele veio como homem perfeito, segundo a vontade de Deus. Precisou morrer naquela cruz para comprar isso aqui de novo. Então, ele tem direito sobre essa terra. Mas o que acontece? O inimigo e os anjos do inimigo, eles vão lutar contra isso. Eles vão lutar até o fim. O inimigo conhece o fim dele, porque ele conhece o Apocalipse. Por isso que ele não gosta que a gente fale sobre isso, não gosta que a gente leia esse livro, porque ele sabe que o fim dele está determinado. Mas ele tem esperneado e tem procurado levar o máximo de pessoas que ele pode para segui-lo. E muito pior do que isso, ele tem sutilmente induzido aqueles que seguem ao Senhor, as pessoas que já entregaram sua vida para o Senhor. Então, muito sutilmente, ele tem colocado assim. Por isso que 1 João fala assim: não ameis o mundo. Esse mundo aí é o sistema do mundo. Porque o próprio João fala lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo. Mas esse mundo aí é outro mundo, o mundo são as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E esse mundo aqui que João fala é o sistema do mundo, porque o mundo está debaixo de um sistema maligno, que é o sistema do inimigo. O inimigo é o príncipe desse mundo. Tanto que nas tentações de Jesus, lembra que o inimigo falou com ele: olha, se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Jesus não falou com ele: ó, você está mentindo. Ele não falou. Porque realmente o inimigo, ele que reina sobre esse mundo, infelizmente. E nós, como cristãos, estamos nesse mundo como, vamos dizer assim, nós estamos fora desse sistema. Por isso que a igreja é tão perseguida. Por isso que nós somos um povo diferente. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos um povo do céu. Então, nós somos um povo que não tem nada a ver com isso aqui, com esse sistema. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam assim: depois que eu converter e tal, vai ser tudo mil maravilhas. Não vai ser, porque a gente está vivendo num lugar totalmente oposto a nós, aos princípios de Deus. Então, isso aí, então, o Senhor começa a abrir os selos, e são 7 selos, e aí, então, ele vai conquistando essa terra para Deus, né? Até o final, que nós sabemos, então, no final, porque depois nós vamos ver, pode passar, Elaine, nós vamos ver, vai ter uma guerra, que é a guerra do Armagedon, quando o Senhor pisar, né? Aqui no Monte das Oliveiras, quando ele vier visivelmente. A gente viu, então, que tem 2 maneiras do Senhor vir, que ele fala lá em Mateus. Ele vem como ladrão, quer dizer, o ladrão, ele vem assim, inesperadamente, e ele vem e vai embora. Ninguém vê. Então, ele vem como ladrão, e o ladrão, quando vem, ele vem para buscar o que é precioso na nossa casa. Ele não vem para buscar o lixo.
né? Então, até o irmão Steve fala assim, se ele viesse para buscar o lixo, a gente queria que ele viesse todo dia, né? Mas ele vem para buscar aquilo que é precioso. Então, o Senhor, ele vem, a primeira vez que ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem como ladrão. E ele fala isso muito claro lá em Mateus, olha, você precisa estar preparado, você não sabe que horas vem o seu Senhor. E aí, então, nós vamos ver sobre essa questão do arrebatamento, são várias interpretações, nós não podemos ter tempo de ler todos os versículos, mas depois as irmãs podem ler. E aí o Senhor vem a segunda vez. A primeira vez que o Senhor vem, ele vem do trono até nas nuvens. Vai ser quando ele vai arrebatar a igreja e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. É isso que fala lá em Tessalonicenses, nós vamos ler isso. Depois, então, ele vem das nuvens até a terra. Vai ser quando todo olho verá. Então, ele vai vir como um relâmpago. O mundo inteiro vai ver o Senhor Jesus pisando ali no Monte das Oliveiras. Ele vai pisar ali. E ele vai entrar no templo e ele vai reinar ali de Jerusalém sobre o mundo todo. Quando acontecer isso, que o Senhor pisar ali no Monte das Oliveiras, vai acontecer aquela batalha do Armagedon, que vão ser os exércitos do mundo vão lutar contra o Senhor e os seus santos, mas eles vão perder. A gente sabe que eles vão matar, eles vão magoar, lá em Apocalipse vão magoar muitos judeus, a gente crê que vão ser, né? Muitos judeus. E porque vai ser a angústia de Jacó, vai acontecer exatamente nessa época. Provavelmente nós, como igreja, vamos estar com o Senhor, descendo com ele dos ares para reinar com ele, né? E daí é uma das interpretações. E aí o Senhor vai prender Satanás durante 1000 anos, é o que Apocalipse fala, e aí então vai ter esse reinado de 1000 anos. Alguns irmãos também não falam que o milênio já está acontecendo, porque a igreja, nós aqui na Terra, nós trazemos o reino de Deus aqui na Terra. Isso é verdade, sim, porque onde o nosso pé colocar, o reino de Deus deve ser chegado, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, é como a gente fosse embaixador do céu aqui na Terra. Mas, eu particularmente, porque eu estudei assim, né, eu creio que realmente o Senhor vai reinar aqui nessa Terra durante esses 1000 anos. Ele vai reinar, vai sujeitar as nações todas, aí ele vai vir como a raiz de Davi, ele vai vir com justiça, ele vai ser um juiz. Ele não vem mais como cordeiro, não, como ele veio com aquela humildade, morreu na cruz, não. Ele vai reinar com vara de ferro. E as pessoas vão ter que ir adorá-lo. E aí, depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto, e ele vai ainda conquistar várias nações para lutar novamente contra a cidade santa, contra o Senhor, mas aí não vai ter nem batalha. Ali em Apocalipse fala, com o sopro da boca do Senhor, o inimigo vai ser derrotado. E ele vai ser jogado no lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta. Então, é mais ou menos isso, queridos. De uma maneira assim, muito superficial e muito por cima. É o que eu falei. Existem outras interpretações, e não significa que isso que eu estou falando aqui, que não estou falando de mim mesmo, eu estou falando de outros irmãos, que são irmãos sérios, que estudam, debruçam na palavra muitas horas, muitos anos de suas vidas, mas pode ser que não seja assim, pode ser que seja de outra forma, mas algumas coisas são claras e muito importantes. Lá em Lucas, nós já lemos várias vezes, 31, e lá, Lucas 21, 36, e lá Apocalipse 12, 11, 12, 11 não, Apocalipse 2, 2 depois eu vejo direitinho o versículo. Jesus fala assim, vigiai, porque vocês não sabem a hora, para que vocês possam estar em pé diante do Senhor, né, diante de Jesus, e para que vocês se escapem dessas coisas, que são o quê? Que é a tribulação, são várias coisas, né, que vão acontecer. Então, Jesus fala isso pelo menos, no mínimo 2 vezes. Então, não importa a maneira que nós interpretemos, se a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, durante ou depois. Não importa se a gente é da escola milenista, pré-milenista, pós-milenista ou milenista. Isso aí não vem ao caso, porque aquilo que Deus determinou é o que vai acontecer. O nosso papel é ser fiel
é a gente estar estudando a palavra, estar diante do Senhor. Esse é o meu papel e o seu papel. É o Senhor nos encontrar em comunhão com Ele, pedindo misericórdia para que a gente consiga fazer isso. Isso é o mais importante, irmãos, irmãs, porque as outras coisas, elas vão acontecer, porque o Senhor já determinou o jeito de acontecer. Às vezes eu olho de um jeito, você olha do outro, o outro olha do outro, mas o que é certo é que nós precisamos estar aguardando essa vinda. Nós precisamos estar amando essa vinda, como a noiva aguarda a vinda do noivo. É isso que o nosso coração precisa estar cheio, irmãs. Então, lá em Lucas é falado assim, que para a gente não distrair com os cuidados desse mundo. Nós distraímos com muita facilidade, as coisas do mundo vão nos levando de roldão, assim, enrolando, e a gente passa dias, às vezes anos, e a gente, quando vê, assim, eu não fiz nada, o que eu fiz? Porque o mundo vai carregando a gente. E hoje, muito mais por causa da tecnologia, que é muito boa, mas também que traz amarra os nossos pés em muitas coisas. Então, queridos, isso é o mais importante, a gente conhecer o nosso noivo, conhecer o Senhor Jesus. Então, onde a gente precisa gastar o nosso tempo? Nós precisamos gastar o nosso tempo no estudo da palavra, nós precisamos gastar o nosso tempo em oração. Olha, a vontade de Deus é feita, é realizada aqui na terra através da igreja, através de você e de mim, nós juntos, orando para que Deus traga a vontade dele aqui na terra. E nós precisamos viver assim, em coerência de vida, pregando o evangelho, sim. As pessoas precisam ver que nós temos algo diferente delas. O mundo está muito confuso. A gente sabe disso, não precisa nem entrar em detalhes, está todo mundo confuso. E, infelizmente, não é só lá fora no mundo, dentro da igreja, as pessoas também estão confusas, porque o inimigo ele é sutil, e ele vai minando isso nas nossas vidas, nas nossas famílias. Então, eu estava até conversando com uns casais, falando com eles o seguinte, que lá, até foi o Romeu que falou sobre isso, se não me engano, foi até a Eliane que passou essas. Naquela época era fita de vídeo, né? Nem sei mais como é que fala, mas acho VHS. E uma das palavras dele foi essa, que lá, quando o povo de Israel estava no Egito, uma das pragas foi a praga das trevas. E lá fala claramente que na casa dos egípcios era trevas para todo lado na terra do Egito, na terra do Egito. Eram trevas, ninguém conseguia enxergar um palmo diante do nariz mesmo, literalmente. Mas na casa dos israelitas tinha luz. Essa é a figura nossa hoje, queridos. Essa é a figura nossa hoje. A nossa casa, a nossa vida precisa ter luz. Não é uma luz nossa, nós não temos luz. É o Senhor Jesus Cristo na minha vida, na sua e na nossa casa. O mundo precisa ver isso. Ali existe luz. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Não porque nós somos melhores que os outros, nós não somos. Nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Mas a luz de Deus habita em nós. E essa luz não pode ficar escondida debaixo da cama, nem debaixo da mesa. Jesus falou que tem que ser colocada no alto, para que todo mundo veja. Então, essas são as coisas importantes que devem guardar o nosso coração. Então, veja bem, na questão do arrebatamento, alguns irmãos creem que a igreja toda vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, vamos abrir rapidinho, gente, não demora não, a gente tem pouco tempo. 1 Tessalonicenses 1, 9, B e 10. E alguém já abre Apocalipse 4, 1 e 2. Nós vamos ler só alguns versículos, porque depois as irmãs podem pegar, a Elaine vai passar esses slides, aliás, ela já passou. E aí as irmãs podem ver com mais tranquilidade, né? 1 Tessalonicenses 1, 9, a parte B e o versículo 10. A Denise está falando que está no aeroporto. Tá, Denise? Vai, Deus te abençoe. Então, alguém abriu, lê para nós. 1:9, parte B. Deus, onde que é a parte B?
Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes a Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aí, de novo, tá vendo? Da ira vindoura. Então, essa ira a gente sabe que é na tribulação. Só que alguns irmãos entendem que é a ira de Deus. Então, a igreja realmente não vai passar pela ira de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo já passou por isso. Mas tem um período da tribulação que não é a ira de Deus ainda. A ira de Deus são os 3 anos e meio finais. Então, nesse aí, ninguém da igreja que já teve, que tem Jesus no coração, ninguém vai passar. Então, é isso aí. Agora, o outro lá é Apocalipse 4, 1 e 2. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Isso. Olha bem, os irmãos que creem no arrebatamento, na tribulação, eles creem que quando João ele foi arrebatado aqui para o céu em espírito, eles creem que isso aí é uma figura da igreja sendo arrebatada. Então, aqui eles, como João foi, então eles creem que realmente a igreja vai ser arrebatada antes de acontecer todas aquelas coisas. Então, é uma maneira de crer, a pessoa interpreta, são textos que a gente interpreta aqui que dão respaldo a isso, sim. Agora, outros irmãos creem que a gente vai ser arrebatado após a tribulação. Então, olha aqui, esse texto aqui está errado. É 2 Tessalonicenses 2, 1 a 9. Eu coloquei errado aí, minha irmã, desculpa. Depois vocês consertem aí. Eu não sei, a Elaine sabe consertar, eu não sei. É o 2 Tessalonicenses 2, é um texto maior, mas é importante a gente ler, porque aqui vai estar mais ou menos aquilo que sobre o arrebatamento. Alguém lê para nós, 2, 1 a 9. A vinda do Senhor, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Continua? Até o 9. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal e prodígio da mentira. Isso. Então, veja bem, nesse texto que Paulo está falando o seguinte, que para as pessoas não se enganarem, para elas não ficarem confusas, né, e não tirar da mente a volta do Senhor, e para as pessoas não se enganarem, porque ele fala que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia, gente, é aquele que crê, ele voltar atrás, ele apostatou, ele largou a fé. E também o homem da iniquidade, o filho da perdição, que aqui está dizendo respeito ao anticristo. Então, esses irmãos acham que o arrebatamento vai acontecer após a tribulação, porque quando fala aqui que
deixa eu ver aqui, olha, quando fala, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, Daniel já tinha falado isso, que esse homem da iniquidade, que é o anticristo, ele vai assentar, vai querer ser adorado. Ele vai entrar no templo lá, e aí que os judeus vão ver que ele realmente não é a pessoa que vai salvá-los, né? E aí vai ser aquele grande sofrimento. E aí fala que isso aí não tem jeito de acontecer, porque algo detém eles. Então, o que detém eles é a igreja, porque o Espírito Santo está aqui na terra em nós. Então, por isso que não tem jeito, né, de acontecer isso. É uma maneira de se pensar, de também analisar esse texto aqui, interpretar esse texto, né, que eu quero dizer. Mas a gente vê o seguinte, que da mesma forma que ele está falando isso, ele fala também que esse mistério da iniquidade já está aqui no mundo. Ele sempre esteve. Porque o inimigo sempre esteve aqui agindo no mundo, que ele é o príncipe desse mundo. Mas pode ser que nós venhamos a passar, sim, pela tribulação. A gente não sabe. O negócio sempre que a gente tem que estar preparado. Mas o Senhor Jesus falou que a gente tem uma maneira de escapar. Aí, alguns acham que o arrebatamento pode ser parcial. A gente podia ler lá, talvez, 1 Coríntios 15, 23. Esse arrebatamento parcial é o seguinte: alguns vão e depois outros vão. E depois tem o arrebatamento parcial com condição, que aí a gente vai ler Apocalipse 3:10, etc., né? Que são alguns irmãos que creem nisso aí. Alguém lê lá para nós, 1 Coríntios 15, 23. Cada um, 15, 23. Cada um, porém, por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Isso, isso até aí mesmo. E então virá o fim. Então, isso aí é o arrebatamento parcial. Agora, outros irmãos acreditam que o arrebatamento vai ser mais de um arrebatamento. Então, lá são os versículos que eu falei com as irmãs, que nós já lemos algumas vezes, lá Apocalipse 3, 10. E outra pessoa já abre lá em Lucas 21, 34 e 35. Apocalipse 3:10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não, é Apocalipse, Vera, Apocalipse 3, eu li pela Tessalonicenses. Não tem problema não, é Apocalipse 3, 10. 3:10. Pode ler outra pessoa, por favor. 3:10. Porque deste atenção à minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Veja bem, aqui é uma promessa de Jesus, porque você guardou, ele está falando com a igreja de Filadélfia, porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu também vou te guardar da hora da provação. E a gente crê que essa hora da provação é exatamente a hora da tribulação, que há de vir sobre toda a terra. Então, esses irmãos acreditam que aqueles que perseveraram, porque muitos creem em Jesus, mas são salvos, mas eles estão vivendo, vamos dizer assim, descuidadamente, eles não estão vivendo, lembrando dessas coisas, sabe? Estão vivendo de uma maneira realmente descuidada. Agora, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha bem, para que vocês possais escapar, é de novo a mesma coisa, para a gente possa escapar de todas essas coisas que ele falou aqui para trás. É um discurso profético de Jesus também falando da vinda do Filho do Homem, que é ele, né? Então, queridos, tem essas escolas, se a gente pode dizer assim, sobre o arrebatamento. Mas o que a gente aprende com isso? Sempre. O que a gente aprende com isso? Que nós precisamos... Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. É que a gente ficar sempre orando e vigiando, né?
estar Exato. sempre atento, porque isso pode acontecer a qualquer momento, A e qualquer momento. na hora que acontecer, que nós devemos estar preparados, né? Exatamente. Quer dizer, esse é o ponto importante. Não é eu discutir, por exemplo, se a Virgínia pensa outra maneira aqui, eu penso de uma maneira, a Virgínia pensa de outra, e a gente começa a discutir, que não é, que deixa de ser, etc. Tal. Não é isso, não. O objetivo disso aqui é a gente estar preparado. A hora que o nosso Senhor chegar, nós estamos preparados. Então, isso é muito sério, queridos. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa seríssima. Nós não podemos levar isso de qualquer jeito na nossa vida. Então, é uma exortação do Senhor para nós, hoje no século XXI, o Senhor, e nós exortamos os nossos irmãos também. Pode passar, Elaine, outro slide, por favor. Bom, aqui é um resuminho rapidinho. Eu vou falar bem rápido, porque não tem assim. A profecia significa falar a vontade de Deus. Isso é a profecia. Pode ser coisas futuras e pode ser coisas presentes, pode ser coisas passadas. É a gente falar a vontade de Deus. Isso é a profecia. Lá em 1 Pedro, se você achar bem rapidinho aí antes de mim, você lê, porque é importante a gente ler 1 Pedro 1, 19 e 20. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Isso. Eu vou até continuar aqui um pouquinho. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, veja bem, como candeia que brilha em lugar tenebroso. O que é isso? É a palavra de Deus brilhando nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas. Então, isso é a profecia. Todo o livro de Apocalipse, ele é simbólico e literal, tem uma mistura. Normalmente, a profecia, ela tem uma mistura de simbólico e literal. Então, todo o livro de Apocalipse é assim. O número 7 em Apocalipse, ele é usado muitas vezes, 58 vezes. 7 é uma perfeição. Porque 3 é o número de Deus, perfeição de Deus, a gente sabe que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e 4 é o número da terra. 4, isso ainda não é numerologia, não, irmãs, isso aí é realmente porque é uma coisa realmente que foi criada pelo Senhor. Então, é o número 7, mas ele é uma perfeição temporária, porque você vai reparar que no final de Apocalipse não é falado mais 7, mas é falado 12. Porque 7 é 3 mais 4, mais 12 é 3 vezes 4. Então, no final, são 12 portas, são 12 apóstolos, são 12 tribos. Então, você vê que aí a perfeição é eterna. 12, então, é falado várias vezes também. Eu não sei se eu anotei aqui quantas vezes é falado 12, mas também não vem ao caso. E aqui está falando sobre os 7, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos, são 7 candeeiros, que são as igrejas, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 sinais a partir de Apocalipse 12, 7 taças, 7 estágios da queda de Babilônia e 7 as últimas cenas de Apocalipse 19. Então, são vários 7 que tem aí. Isso aí é só questão mesmo assim de estudo. Muitos símbolos do Apocalipse são explicados no próprio livro de Apocalipse. Por exemplo, quando Jesus está falando ali para as igrejas, ele explica quem que é a estrela, quem que é o candelabro, ele explica direitinho, ele dá a interpretação. Nós não temos a liberdade de interpretar do jeito que a gente quer. A gente tem que interpretar do jeito que a Bíblia fala. Se a gente não encontra a interpretação do símbolo ali em Apocalipse, a gente deve procurar nos outros livros da Bíblia, mas a gente não pode interpretar a bel prazer. Pode passar ali. Aí, Elaine, por favor. Então, então essa é a foto. O número 12, então, é a perfeição eterna, é citada 22 vezes em Apocalipse. Então, veja bem, é um número muito importante, é a perfeição eterna. É quando a terra e o céu estão juntos.
tudo é o propósito de Deus sendo cumprido. Porque tudo aqui na terra deve remeter àquilo que é no céu. É como um lago, né, que não tem onda, não tem nada. Num dia de céu azul, o céu é refletido totalmente naquele lago. Então, a terra, ela deveria refletir a glória de Deus. Ela reflete a glória de Deus, mas as pessoas não veem isso, né? Infelizmente, a natureza também, ela foi contaminada pelo pecado. Mas um dia isso vai acontecer, o céu e a terra vão estar juntos, né? Para poder mostrar a glória de Deus em todo esse universo. Essa figura aí que eu coloquei, desculpa, é a figura dos irmãos que eles entendem que vai ter mais de um arrebatamento. Se as irmãs não concordarem com isso, não tem problema nenhum, queridos, fica na paz, não tem problema nenhum, mas é só para a gente ter uma noção, que eu acho que talvez isso, pelo menos para mim, me ajudou, porque quando a gente fala assim, muito só teoricamente, assim, sem mostrar uma figura, a gente fica meio, né? Então, fala que tem a eternidade passada, tem que Deus existe sempre, né? Nunca foi criado, Jesus, Espírito Santo, a eternidade passada. Aí tem a fundação do mundo, aí vem o nascimento do rei, 33 anos e meio que ele passou aqui na Terra. Aí a partida do rei, que é do Monte das Oliveiras até nas nuvens, depois das nuvens até o trono, né? E aí vem a era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo. É isso mesmo que a Elaine está mostrando aí, né? É o reino em mistério. Desde que o nosso rei nasceu aqui, esse reino está em mistério. Ele não foi revelado para o mundo. Ele veio humildemente, nós sabemos dessa história, nós estudamos um pouquinho dessa história. Então, esse reino está escondido na nossa vida, na vida da igreja, né? Está em mistério. O mundo não vê esse reino ainda, mas um dia eles vão ver, né? É a era da igreja. Então, eles creem que o arrebatamento dos vencedores, que é as primícias, quem são esses vencedores? São pessoas especiais? Não, são pessoas normais. Mas são pessoas que, lá, igual está em Apocalipse 12, 5, veja bem, quais são as características dele. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que eles deram, mesmo em face da morte. E aqui, queridos, a morte não é só morte física, mas é a morte do nosso eu, da nossa vontade. E isso é que é importante, que a gente lê aqui a morte, a gente pensa, morte física, é também, mas é principalmente a morte do nosso eu, que está ali no trono, né? Eles não amaram a própria vida. O que Jesus fala? Aquele que amar a própria vida vai perder, não é isso que ele fala? E quem perder vai achar, não é isso? Por isso, festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Aí fala aqui, ó, ai do mar, da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então começa a tribulação, porque o inimigo é lançado aqui na terra. Até então, o inimigo, ele está aqui na terra, sim, mas ele está nos ares. Mas até quando essas pessoas foram arrebatadas, se for toda a igreja, amém, glória a Deus, vai limpar os ares e o inimigo, então, vai ser jogado aqui na terra. Então, o que a gente pensa hoje, que é terrível que o mundo está vivendo, isso aí você pode multiplicar por não sei quantos, porque aí vai ser tudo concentrado aqui na terra, porque até então a força, o que o inimigo está espalhado, um pouco espalhado, mas vai ser tudo concentrado aqui na terra. Então, vai ser a tribulação, vai ser uma coisa terrível, que a gente nunca viu isso acontecer ainda. Quando a gente vê, por exemplo, Nero, né, aqueles imperadores, eles foram pequenos anticristos. Mas o anticristo ele vai ser muitas vezes pior do que isso. E aí, então, no final aqui, eles creem, né, que tem mais tribulação, mais arrebatamento, os restantes vão ser ressuscitados e vão encontrar com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Ainda é a volta secreta do Senhor Jesus Cristo, né? Que está lá em Apocalipse. Vai acontecer o tribunal de Cristo, é outro assunto. Existe o tribunal de Deus, é diferente do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é como se fosse uma reunião em família, eu já falei isso com as irmãs.
nós vamos ser julgados. Paulo fala que o julgamento, eu não sei se é Paulo e Pedro, que fala que o julgamento vai começar a partir da casa de Deus. Então, nós vamos ser julgados pelas coisas boas e pelas coisas que não foram tão boas. Nós vamos ser julgados por isso. Não existe perda de salvação, não é isso. É o encontro de família, quando a gente faz um encontro de família, e aí o patriarca vai falar assim, olha, muito bem, você fez isso muito bem, você vai ter, etc. Agora, você fez isso assim, você envergonhou a família, etc., né? Então, vai ser um tipo de julgamento assim. Por isso que nós precisamos viver com essa ideia na nossa mente, diante da luz desse tribunal de Cristo. Se aquilo que a gente faz, as nossas obras são de feno, palha, ou são de ouro, de pedra, quer dizer, são o Senhor fazendo essas obras através de nós. E aí, então, vai ser o reino milenar. Aqui os irmãos creem que vai ter esse reino mesmo, visível do Senhor aqui na terra, quando fala nos profetas do Antigo Testamento que a ovelha vai deitar com o leão, que a criança vai colocar a mão no buraco com a cobra, né, e não vai fazer mal, e essas coisas todas. E aí, então, depois desse reino, depois que tiver, aqui não está nem o Armagedon acontece quando o Senhor pisar no Monte das Oliveiras, né? E aqui para o final vai ter a última batalha, quando o inimigo vai ser derrotado totalmente. E aí então vão ter novos céus e nova terra, né? Onde o mar não existe, onde não vai ter dor, não ter lágrimas, onde vai ser tudo novo. A terra vai ser renovada, os céus também vão ser renovados, e aí nós vamos reinar com o nosso Senhor eternamente. Então, queridos, é isso. Raquel, Oi, pode falar. só uma observação rapidinho. A senhora Fala. já leu alguma coisa, já estudou? Por que não existe o mar? Não, não estudei. Agora acontece que lá em Apocalipse, Elaine, é interessante que o mar, lá explica, eu não vou conseguir achar agora, fala que o mar são as nações, fala que são os povos. Quando fala que a besta está saindo do mar, não significa que está saindo do mar lá, da água, das ondas, não é isso? Está saindo do meio dos povos. Então, eu não sei se pode ser isso. Tem muita coisa negativa também sobre o mar. Sobre, por exemplo, seus pecados estão lá no fundo do mar. Tem o monstro do mar. Eu não sei, eu nunca li sobre isso, eu não sei. Eu preciso até, não sei se alguma das irmãs aqui sabem nos ajudar com relação a isso, eu não sei. Mas eu sei que vão ser novos céus, nova terra, coisa que a gente não tem ideia do que possa ser, né, Elaine? Porque vai ser tudo sem o pecado. Não vai ter erva daninha, eu penso que não vai ter peste, não vai ter doença, não vai ter essas coisas. Se bem que lá fala que as árvores são para a cura das nações. Então, o irmão Christian mesmo falou com a gente, olha, não sei como é que é isso, mas eu creio, não, estou falando eu creio, mas eu ouvi, né, esses irmãos falarem que realmente vão ter nações aqui na Terra. E vai ter o povo celestial de Deus, porque nós somos um povo diferente, inclusive dos judeus. Porque muitos irmãos creem também que a igreja vai substituir Israel. Mas lá em Romanos, Paulo fala claramente que não, que vai ter essa era da graça, que os judeus estão cegos porque entrou aí o tempo da igreja, e depois, então, todo Israel vai ser convertido. E Deus prometeu essa terra, todas as bênçãos dos judeus são referentes a essa terra. Por isso que a gente faz muita confusão às vezes, né? Que fala que a gente tem que ser, que tem que ter as riquezas, porque o povo de Deus prometeu, mas a igreja é de um povo diferente, um povo é a noiva de Cristo. E o judeu que converter também, ele faz parte da noiva de Cristo. Então, essa é a diferença. Então, eu não sei, na realidade, eu não sei como vai ser isso, é um mistério. Mas talvez, quem sabe, se a gente estudar, às vezes algum irmão tem interpretação sobre isso. Mas eu sei que vai ser uma surpresa maravilhosa, que lá fala assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, o que mais que Deus tem preparado para a gente? Ele já mandou o filho dele, que era tudo que ele tinha de melhor, ele mandou seu único filho. E ele está preparando, Jesus falou que está preparando um lugar para nós. Então, nosso coração tem que encher de alegria e de esperança, aguardando esse tempo, mas aguardando em temor ao Senhor, querendo servir Ele de todo o coração, durante esse tempo que Ele deixa a gente estar aqui. Nós estamos com saúde, nossa cabeça está funcionando, nossas pernas,
nossos olhos, então nós precisamos servir o Senhor com aquilo que que o Senhor está nos dando. Tem muitas pessoas, muitos irmãos, que não têm as condições que nós temos. Então, nós precisamos saber qual o propósito do Senhor para nós aqui, de nos trazer até hoje, nessa situação que a gente está, né? Agradecendo a Ele. Irmãs, é o seguinte, eu queria só ler o finalzinho aqui de um livro que eu achei muito lindo para a gente terminar. Não sei, as irmãs querem falar alguma coisa? A gente está um pouquinho avançado no horário, mas se as irmãs quiserem falar, vocês podem falar. Ah, é, complementando o que a Gélia falou no início, eu louvo muito a Deus pela vida da Raquel, da Elaine, da Joyce, e principalmente assim, a Deus, lógico, em primeiro lugar, porque hoje eu tenho uma visão bem diferente do que eu tinha da Bíblia. E que eu percebo assim, que cada interpretação da Bíblia ela tem a sua interpretação que a gente tem que seguir, que é aquilo, mas em cada coração ela fala de uma maneira diferente. Uhum. Eu aprendi muita coisa, louvo muito a Deus pela vida de vocês. Amém. Isso aí é toda a glória do Senhor, né, Virgínia? Porque realmente isso que a gente está falando aqui, que muitos irmãos falam mesmo, é porque a gente ouviu irmãos, outros irmãos que gastaram muito tempo em estudo para poder trazer isso para nós, né? Mas realmente a palavra de Deus é muito rica e a gente tem que gastar muito tempo com isso. É uma bênção a gente poder estar lendo, né? Só de ler a gente já recebe muita bênção. Uhum. E aí, queridos, olha bem o final. Alguém quer falar mais alguma coisa, irmãs? Então, lá em 1 Coríntios 15, depois as irmãs podem ler com calma, né? Uma hora, leia aquilo em oração, né? Que fala assim sobre o reinado mesmo do Senhor. E lê também Apocalipse, queridos. Nós vamos ter um tempo, tanto dezembro quanto janeiro. Leia o livro de Apocalipse várias vezes. Ali fala que a gente tem uma bênção só de ler o livro. Nós recebemos uma bênção. Então, mesmo que não entenda, lê aquele livro, né? Você vai reparar que é citado o Cordeiro está no trono várias vezes. Isso é muito maravilhoso, né? E aí, então, o que eu queria deixar com as irmãs é o finalzinho aqui desse livro, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim: qual é a principal lição que devemos aprender da vida de Cristo? Qual que é a principal lição? Precisamos ver que o Filho de Deus, ele é igual a Deus, mas ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. É o que a gente lê em Filipenses. Sendo obediente ao Pai, ele esvaziou a si mesmo, por causa de nós, né? Deixou a glória, ele deixou a glória dele e a sua deidade. Ele tomou sobre si mesmo a forma de escravo. Ele foi humilhado aqui nessa terra, foi cuspido, né? A, ele se sujeitou a si mesmo como escravo a seu pai, um escravo de amor para seu pai. Ele veio na semelhança de homem, e segundo o homem, o último Adão. Ele foi o segundo homem, o último Adão. Na sua vida, ele foi obediente a Deus em todas as coisas, sempre negando a si mesmo, sempre sujeitando todas as coisas sob os pés de Deus, seu Pai. No final da sua vida, ele foi obediente, mesmo até a morte de cruz. Que obra de redenção ele concluiu? Mesmo após isso, tendo sido exaltado à mão direita de Deus, ele foi exaltado ali. Ele ainda realiza a vontade do Pai. Ele trará todas as coisas em sujeição a Deus. Tudo refletirá a glória de Deus. O Senhor Jesus, ele vai trazer todas as coisas em submissão ao Pai. Ele vai entregar aquilo para o Pai. Quão grandioso preço ele pagou, quão fiel ele tem sido, quão grandioso Cristo ele é para todos nós. Eu sinto que a grande lição a ser aprendida é vermos o Cristo que nós possuímos, para que possamos realmente adorá-lo e amá-lo com todo o nosso coração, mente, vontade e força,
ele é digno, que o Senhor possa nos ajudar. Realmente ele passou por isso tudo em obediência ao Pai, mas em amor por nós. Em amor por nós, porque ele era o unigênito, mas ele queria ser o primogênito entre muitos irmãos. Então, isso aí, queridos, é um motivo da gente dedicar toda a nossa vida a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, para todos sempre. Amém. Vamos orar, então. Alguém gostaria de orar para nós? Por esse tempo, pela oportunidade de tirarmos um tempo, estudar a Tua palavra, que realmente o Senhor possa estar abrindo os nossos corações para que possamos entender, Senhor, o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, que seja o desejo do nosso coração de ler cada dia mais a Tua palavra, conhecer cada dia mais, Senhor, que o Senhor possa estar se revelando, Senhor, a cada um de nós. Obrigado, Pai, realmente por esse estudo, Pai, que realmente esse tempo que vamos tirar agora de férias, Pai, que realmente nós possamos estar continuando a meditar na Tua palavra, rever as lições, aprender, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai, que não seja somente um tempo para nós pararmos, mas realmente para a gente intensificar para a Tua busca a Ti, pela oportunidade de podermos estudar juntos, Pai, de forma tão liberal, assim, que realmente a gente não tem esse impedimento e que nós possamos estar usufruindo disso. Pai, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Amém. Amém, meninas. Que Deus abençoe todas. Tenham um final de ano cheio da presença de Jesus, né? Amém.